Alguma vez você ouviu falar sobre o Deus do Antigo Testamento ser um demiurgo ligado ao mundo material e não ao espiritual? Que era um Deus maldoso, criador do mal, vingativo e sanguinário, diferente do Deus do Novo Testamento, apresentado por Jesus, um Deus bondoso, misericordioso e ligado ao mundo espiritual? Já ouviu falar sobre a controvérsia entre Paulo de Atos e Paulo das Cartas, que ou seriam pessoas diferentes, ou que as ideias seriam muito conflituosas? Já ouviu falar sobre alguém ter tido coragem de vilipendiar as escrituras e modificá-las justamente para incluir aquilo que ele mesmo acreditava, ao invés de seguir uma outra religião? Ou já ouviu falar, esse eu aposto que sim, que a salvação vem não pela fé de Jesus, de copiar o que ele fazia, mas sim de acreditar em Jesus, da fé nele salvar? Isso você já ouviu falar, né? Não sai daí, tudo isso e muito mais você confere comigo no vídeo de hoje. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Verdade. Sou João Lucas Almeida, criador do canal. E no vídeo de hoje falaremos sobre esse personagem tão colossal para o entendimento do cristianismo como nós vemos hoje, Marcião. Um personagem pouco falado, mas que tem sua influência latente até os dias de hoje. Marcião foi o primeiro a começar a difundir essa doutrina, que hoje em dia nós vimos em alguns canais do YouTube como se fosse coisa nova, do Deus do Antigo Testamento ser diferente do Deus do Novo Testamento. É evidente para quem lê que não é verdade, mas ele chega a criar um cânon próprio. Curiosamente, o primeiro cânon, né, o que a Igreja Católica cria depois com os 27 livros que nós temos hoje, em resposta ao de Marcião, né, para tentar desfazer o que ele vinha fazendo. Na Bíblia de Marcião, não só tinha o Novo Testamento contrariando o Antigo, mas não tinha o Antigo Testamento. Ele o negava por completo. Não somente isso, ele também removia qualquer traço de judaísmo ou de ligação com o Antigo Testamento. Então, no cânon de Marcião não havia os livros de Mateus, Marcos, João, nem as epístolas de João e Pedro, nem Apocalipse, Hebreus, Tiago, nada. Só tinha o Evangelho de Lucas, que era o único que ele atribuía validade depois da sua edição. Claro que ele removeu a genealogia de Jesus, que citava os nomes, né, de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, etc. Ele removeu os episódios que tivessem aparição de Moisés e Elias, como a transfiguração, ou qualquer menção a Abraão, ou qualquer personagem do Antigo Testamento. Ele também removeu qualquer traço de cultura judaica. Qualquer coisa que parecesse judaico, como batismo, ele removeu. Então João Batista mesmo quase não aparece no Lucas de Marcião. E além disso, o cânon de Marcião incluía as cartas de Paulo. Não todas, ele não incluía as cartas de Paulo a Timóteo, nem a carta a Tito, e as 10 que ele incluía, que são as que nós temos, são 10 das que nós temos hoje, ele modificou tremendamente. Daí nasce o que nós comentamos sobre a discrepância entre o Paulo de Atos e o Paulo das Cartas. O problema das cartas é que tinham muito menos manuscritos, e então não dava para fazer, assim como fizeram em Lucas, de comparar alguns manuscritos e devolver o que Marcião removeu. Porque das cartas Marcião não só removeu, ele editou muitas coisas para endossar aquilo que ele pregava. Esse é o motivo pelo qual Policarpo, naquele episódio, narrado por alguns dos pais da igreja, o chama de primogênito de Satã, porque ele havia vilipendiado os escritos de tal forma que era impossível conseguir recordar as palavras do apóstolo, que mais foi ouvido ao redor do mundo pregando o Taná. Talvez, se Marcião não tivesse mexido nas cartas de Paulo, nós tivéssemos mais interpretações de como o Taná, que hoje em dia é chamado de Antigo Testamento, mostra explicitamente Yeshua sendo o Messias, o Jesus é o mesmo nome. Mas infelizmente isso não está mais a nosso alcance. Ele foi o primeiro
a vilipendiar as escrituras. Tudo bem que abriu trilha para mais gente fazer isso posteriormente, mas foi o primeiro a ter a ousadia de mexer no texto sagrado e, ao invés de encontrar uma religião que estivesse mais alinhada com o que ele acreditava, que era muito do neoplatonismo, daí que ele tirou as ideias de inserir isso tudo no Novo Testamento, ele faz o oposto. Como seu pai era bispo em Sinop, ele continua na igreja, mas modifica. Ele traz o que ele gostava do neoplatonismo para dentro do que estava se tornando o cristianismo. Então, Marcião viveu no século II, né? Era filho de um bispo em Sinop, como já foi dito. Ele era muito rico e influente e, infelizmente, muito ligado à cultura grega. É bem cultura grega, né? Essa questão de um Deus ter criado o mundo material, outro Deus ter criado o mundo espiritual. Parece que estamos vendo discussões entre os filósofos gregos, né? Muitos deles falavam sobre isso. E mais do que isso, Marcião, ele começa com a doutrina que mais perdurou ao longo do tempo, até mesmo com o advindo do protestantismo. Lutero mantém essa fala num dos seus solas, é o sola fide, somente a graça, né? O primeiro a dizer que a fé viria somente do crer em Jesus e não o crer como ele, foi Marcião, né? Ele, como havia negado completamente o Antigo Testamento, ele dizia que só seria salvo aquele que acreditasse no novo Deus demonstrado por Jesus Cristo. Ele não aceitava que Jesus era filho do Deus do Antigo Testamento. Ele afirmava que era um novo Deus. E ele começa com o que mais tarde se tornaria o sola fide de Lutero, ou alguns chamam de teoria graça. Eu não vou lembrar, eu deixo aqui na tela a hora que estiver editando o vídeo. Então, muito embora Marcião não seja pregado explicitamente nos púlpitos, e hoje em dia ninguém diga mais que Jesus é filho de um Deus diferente do Antigo Testamento, até porque se nós anularmos o Antigo Testamento, não há como haver um prometido sem a promessa dele, confere. Então, hoje em dia isso não é mais pregado, mas sua doutrina perdurou. Infelizmente, as cartas de Paulo não temos mais como reunir os manuscritos originais. Embora as pessoas não digam que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo, dão um outro jeito para dizer que não é mais preciso viver da forma que Deus ordenou a Moisés na Torá. E o crê em Cristo e será salvo tu e tua casa é um dos textos mais conhecidos, né? As pessoas não se lembram que quando isso era dito, Jesus andava entre eles e que não era acreditar que ele existiu, até porque quem não acreditasse que ele existiu estava com graves problemas mentais, né? Ele estava no meio deles. O crer em Cristo era acreditar na doutrina que ele pregava. Então, nós tínhamos diversas interpretações dos textos da Torá. Então, por exemplo, num sábado, alguém pode pegar comida para se alimentar? Alguns diziam que não, que isso seria pecado, profanação do sábado. Já Jesus dizia que não, você não vai colher para venda, mas para se alimentar não há problema algum. Será que podem fazer milagres no sábado? Yeshua dizia, ele não manda deixar de guardar o sábado, ele fala que é lícito fazer o bem no sábado. Enfim, vamos começar aqui com o assunto de um próximo vídeo, mas para você saber de onde vem essa doutrina do é a graça que salva através de crer em Jesus, é Marcião, o mesmo que é chamado por Policarpo de primogênito de Satã, chamado pela maioria dos pais da igreja de herege, aquele que começou a vilipendiar os textos sagrados. É ele o autor dessas teologias que vemos hoje em dia como se fosse coisa nova. Comenta aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Já tinha ouvido falar de Marcião? Sabia que ele havia editado as cartas de Paulo? Se tiver qualquer dúvida ou qualquer sugestão, estou aberto. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Manda para aquele seu amigo que é fanático pelo Novo Testamento e pergunta se ele já sabia disso tudo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.